O Unifra Entrevista de hoje fala sobre as diferentes maneiras de viajar. Uma delas é através de agências de turismo, planejando a viagem desde o roteiro até os gastos imprevistos. A outra é mais alternativa, conhecida como mochilão. Aqui no estúdio conosco, a estudante e mochileira Júlia Chinor. Tudo bem, Júlia? Tudo ótimo. Eu quero que tu comece contando pra gente quando que foi a tua primeira viagem. A minha primeira viagem sozinha foi quando eu tinha 17 anos. Eu fui para Rivera, no Uruguai, e eu passei o carnaval lá. Mas não foi uma viagem com mochilão, porque eu planejei bastante, fiquei em hotel, foi um hotel barato, mas foi bastante agendado até pela idade que eu tinha, né? Mas foi ela que deu o teu pontapé inicial para começar. Com certeza, ela que deu. Na verdade, meu primeiro contato com mochileiros, eu tinha 6 anos. Meu pai encontrou 2 chilenos na estrada, acabou dando carona para eles, eles ficaram um bom tempo lá em casa e passaram até meu aniversário. Então é interessante que eu tenho uma foto do meu aniversário com 2 chilenos enormes atrás de mim. Então, desde criança meu pai já era mochileiro. Era ciclista, na verdade, ele viajava de bicicleta. Então, já por isso, já vem essa... Isso, exato. E o que te levou, assim, a viajar como mochileira além disso? Tu já via alguma coisa na televisão, ou além de conversar com as pessoas que tu já conhecia, que já faziam esse tipo de viagem? Que coisas mais, assim, te levaram a decidir uma viagem dessas? Na verdade, é pela independência que tu tem com a viagem, né, de mochila, assim, independência até do tempo, do horário, é tudo você que decide, né, não tem um prazo estipulado, e também a possibilidade de conhecer novas pessoas, porque quando tu viaja numa excursão, tu vai determinado, assim, e tu meio que só convive com essas pessoas, né, quando tu viaja de mochila, tu conhece muito mais pessoas e tu tá mais aberta também a conhecer a realidade da população, da cidade, que tu tá visitando. Claro. Né? Não só pontos turísticos, de repente, outras coisas que os turistas às vezes nem conhecem, né? E tu, dessas viagens que tu fez, aí tu estava contando antes aqui pra gente, conta pra gente quais as que tu já fez. Então, eu comecei indo pra Argentina em 2006, depois eu fui pro Uruguai. Eu não fui, né, no mesmo ano, eu fui fazendo aos poucos, né? Sim. Depois do Uruguai, eu fiz todo o Brasil, né? Porque eu acredito que a gente tem que conhecer o nosso próprio país. Todas as regiões do país. Depois eu fui para a Europa. Lá eu fiz Itália, Holanda, Espanha e França. Depois retornei para o Brasil. E tu costuma combinar com alguém, assim, vamos pegar a mochila, vamos se largar, ou tu pega a mochila sozinha e vai? Na verdade, todas as vezes que eu combinei com alguém vamos se encontrar, vamos viajar junto, não aconteceu. Eu conheci a Laura via internet e com a Laura eu falei, vamos fazer a Holanda juntas. Eu encontrei ela uma vez, que foi no aeroporto e depois nunca mais vi. Então eu sempre viajo sozinha, até porque daí é uma forma que tu fica com mais tempo, tu faz as tuas coisas no teu horário, dentro... hoje não estou a fim de fazer nada, não faço nada. Né? Não tem ninguém que cobre isso. Se por acaso encontrar... né? Exato. Vai muito pela espontaneidade. Tu aprende a valorizar o que tu não está agendado. Né? Às vezes, coisas maravilhosas acontecem num dia que tu não tem nada para fazer. É verdade. Tu não quer fazer nada. E como é que foram as hospedagens, assim? Tu ficaste aonde? Como é que foi? Então, eu comecei ficando em hostels, né? Que são albergues. Aqui no Brasil, os albergues não são vistos com bons olhos, assim. Sempre penso, é uma bagunça. Mas eu acho que está mudando isso. Na América Latina, como um todo, está mudando isso. Então, eu comecei a viajar pelos albergues. Depois eu conheci uma rede social na internet chamada Hospitality Club, que daí eu hospedei um peruano na minha casa, depois um carioca, e ao longo do tempo eu fui usando para viajar, porque eles ficam na minha casa, eu faço comida para eles ajudam, obviamente, financeiramente, faço um passeio turístico pela cidade, e isso eu fui recebendo também em outros locais, né? Desde quando tu faz isso? Desde 2008. E desde 2008 eu nunca mais fiquei em hotel e albergue, só usei uma vez quando necessário. Né? Eu sempre busco conhecer alguém da cidade porque eu acho que é uma visão diferente, né, daquela que tu teria somente ficando num hotel. E legal também que tu tá na casa de alguém que já conhece a cidade e mostra pra ti tudo um pouquinho, né? E sobre as tuas viagens, assim, a diferença que tu viu entre o Brasil e fora do Brasil, claro que existem muitas diferenças, né, mas
que mais te chamou a atenção? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder, assim. Eu acredito que com as viagens que eu fiz, eu sou meio experiência para dizer que há muita diversidade nos países, assim. Uma coisa que me fascinou muito foi o País Basco, que ele não é francês, ele não é espanhol, ele é basco. Embora ele não seja um estado, ele tem costumes, eles têm até a própria língua, que é a basca, que é muito difícil de entender, eu nunca aprendi uma palavra sequer, né? Então, essas diferenças, essas peculiaridades que eu me interessei muito. Que legal. Também outras coisas, por exemplo, na França, o sistema de saúde público é incrível, né? A valorização de ter filhos, de constituir família, por causa do envelhecimento da população, é algo que é política pública do Estado. Então, essas coisas, essas peculiaridades que me chamam a atenção e que eu gosto de relatar depois, sabe? Que legal. Bom, já que a gente está falando das tuas viagens, né? Vamos dar uma olhada em umas fotos, então tu vai explicando pra gente agora. Tranquilo. Aí a gente vai comentando um pouquinho sobre cada viagem tua. Tá certo. Então, esse foi um hostel que eu fiquei em Amsterdã, eram 16 pessoas e tinham mais 4 brasileiros comigo. Nesse hostel eu ganhei um campeonato de karaokê, cantando Garota de Ipanema, no violão tinha um argentino e no back vocal tinha um mexicano. E tinha o japa que conhecia, E tinha um né? japa que conhecia a música e ficou muito feliz. E essa aí foi minha única foto na Holanda, foi em Amsterdã, porque quando tu viaja sozinho tem esse problema de, né, fotografa tudo e... Autorretrato. Essa foi a minha primeira viagem como mochileira. Essa aí é na Argentina, em Buenos Aires. Eu fui para um show do Anátema e eu tinha 20 anos. Que legal. Então, essa aí foi a última viagem que eu fiz, que foi para o Nordeste. Eu consegui uma carona de ônibus. E daí, atrás é o manguezal. Eu fiquei bastante fascinada, assim, porque eu sou uma guria do interior, eu não vejo muita praia. Então, é João Pessoa, Paraíba. Bonito, né? Essa aí foi outra viagem que eu fiz de ônibus para o Rio de Janeiro. Essa é a Lapa. Eu acampei nessa viagem. Acampou onde? Acampei no campus Graguatá, da UF, em Niterói. Essa foto é interessante porque esse é o muro mais oriental das Américas, né? Fica em João Pessoa, Paraíba, é o canto mais oriental das Américas, então tem todo um ponto turístico relembrando isso, só que ele está caindo, né? Por causa do vento, das condições climáticas, ele está caindo, então eu até estava correndo o risco de vida aí. Essa aí foi no caminho para João Pessoa, é uma cidade chamada Milagres, na Bahia, e eu fiquei encantada com essa cidade que parece um estúdio cenográfico, assim, porque ela tem cactos, ela tem cidades bem de sertão, é bem interessante essa região. Então, essa foto foi um dia que eu estava bastante cansada, lá em Barcelona, na Espanha, e esse menino da Nicarágua, né, ele me chamou e perguntou por que eu estava cabisbaixa e conversou comigo. E interessante que ele não me cobrou nada pela foto, né, que normalmente ele cobra pela foto e assim, eu realmente fiz amizade com ele, fiquei a tarde inteira conversando, foi bem interessante. Essa foto foi em San Sebastián, na Espanha, foi meu irmão que tirou, né? Eu encontrei meu irmão nessa viagem pela Europa, que ele mora lá. E é um lugar bem bonito, essa foto é bem interessante. Bom, agora que a gente já viu um pouquinho dos teus roteiros, né? De todas as cidades que tu foi, qual tu te identificou mais? Eu acredito que Barcelona seja uma cidade muito cultural, assim, ela é tudo a arquitetura, a música, tudo te chama para isso. É uma cidade muito interessante porque ela tem muitos imigrantes ilegais. E eu tive bastante contato com esses imigrantes porque eu fiquei na casa de um. Ele me hospedou por 5 dias, ele é fisioterapeuta no México, mas não teve o diploma reconhecido. Então, ele trabalha em 3 restaurantes. Até ele me levou para conhecer um desses restaurantes. Era uma realidade bem interessante, porque na cozinha ficavam os que não falavam espanhol, os filipinos. E já na recepção, no caixa, garçom, garçonete, ficavam os hispanohablantes, né? Mas praticamente todos eram imigrantes ilegais, trabalhando na antiga Barceloneta, né, da Olimpíada.
foi bem interessante. Eu gostei muito de Barcelona. Que legal. E assim, só pra gente finalizar, essas experiências te acrescentaram o que, assim, na tua vida? Essa também é uma questão difícil. Muita coisa, né? É muita coisa. Eu acredito que eu sou quem eu sou hoje, com a visão de mundo que eu tenho hoje, pela diversidade de fatos e experiências e coisas difíceis que eu tive que enfrentar nessa viagem, momentos difíceis, que nem tudo é maravilha viajando de mochilão. Sim. Né? Tem muitas coisas ruins. Eu acredito que gera autoconhecimento, relação com pessoas, tu aprende a valorizar os pequenos momentos, a forma espontânea de viver. Sim. E acho que é mais ou menos isso. Então tá, Júlia, muito obrigada pela tua presença, viu? O Unifre Entrevista vai para um breve intervalo e a gente volta já.